Nós estamos na série de ministrações que se chama Andar com Deus. Essa série de ministrações começou ali na primeira semana do mês de julho e tem se estendido durante todo esse mês. E o Senhor tem falado muito conosco. Isso basta. Basta uma palavra do Senhor para que tudo se mova. E hoje nós vamos entrar num novo episódio, no novo capítulo dessa história. Todos juntos comigo. A pessoa certa, mais alto. Você pode falar isso bem alto, sem medo de ser feliz? Vamos lá? Não, mas com força. Vamos lá, 1, 2, 3 e... A pessoa certa no lugar certo. A pessoa certa no lugar certo. Acessar o lugar certo ao ponto de estar ali na hora certa é um atributo exclusivo daqueles que confiam seus caminhos ao Senhor. Esse lugar certo nós não encontramos por méritos próprios. Nós não encontramos o lugar certo procurando com os nossos olhos naturais. Nós não procuramos e nós não acessamos o lugar certo, aquele lugar que é para nós. Especificamente, eu estou te dizendo isso em todas as áreas da sua vida. Você não acessa o lugar certo procurando por si mesmo. Ninguém consegue acessar o lugar certo procurando por si mesmo. Apenas tendo em si mesmo a sua fonte de inspiração, apenas tendo em si mesmo boas ideias e achando que é por conta própria que você vai chegar a acessar o lugar certo. Você é a pessoa ideal para que Deus cumpra propósitos específicos. Mas para que Deus cumpra propósitos específicos, Ele nos chamou para estar em lugares específicos também. Se você analisar a palavra de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar um Deus que trabalha com pessoas certas no lugar certo. Jacó, depois de roubar a primogenitura de Esaú, ele foge, porque seu irmão queria matá-lo. Mas Deus diz para ele uma coisa que é importante para mim e para você. Deus diz para ele assim: olha, vai, eu estarei contigo, até que você retorne para este lugar. Passam-se 20 anos, Jacó ouve Deus dizer para ele: você precisa retornar à terra de seus pais. Jacó nunca foi tão abençoado como foi na sua terra. Lugares específicos, pessoas específicas, é um atributo daqueles que decidiram confiar exclusivamente no Senhor. Confiar exclusivamente no Senhor é não dizer para si mesmo que Deus está errado. E acredite em mim, muitos de nós já dizemos isso. Deus, eu acho que o Senhor errou, não era dessa forma que eu pensava, não era desse jeito. A palavra de Deus no livro de Salmos vai dizer para mim e para você, Salmos 37, versão NVI, do versículo 5 até o versículo de número 9, eu quero ler com você bem alto, com muita alegria. Vamos juntos? Todos juntos? 1, 2, 3 e... Confie nele e ele agirá. Primeira coisa que ele diz: entrega. Confia, ele vai agir. Se você pegasse esse versículo e resumisse, você só diria isso: entregue o seu caminho ao Senhor. Seria você dizer para ele: você é o GPS e eu apenas vou seguir a voz. Vire para a direita, vire para a esquerda, vire para a direita, 500 metros, retorne. Simples assim. E ele agirá. O versículo de número 6, ele diz: ele deixará claro, como alvorada, assim como o dia amanhece, que você é justo. E como o sol do meio-dia, que você é inocente.
Quando um homem e uma mulher decidem entregar o seu caminho ao Senhor, ele se torna justo e ele se torna inocente. Atributos que faz com que Deus se manifeste na vida de alguém. Versículo de número 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Seria como se o Senhor te dissesse assim: não compare a sua caminhada com a caminhada das outras pessoas. Não olhe para os outros e tenha elas como seu padrão da linha de chegada. Talvez você vai chegar muito mais longe do que aqueles que você admira e não sabe. Por isso eu e você não podemos olhar para o caminho dos outros e dizer: bom, fulano conquistou isso, ele chegou nesse lugar, em tal lugar, e eu vou. Não. O Senhor, Ele olha para mim e para você e diz: deixe que eu faça o seu caminho, será melhor para você. Isso é fantástico. Versículo de número 8. Aí Ele te dá um conselho: evita a ira e rejeita a fúria. Não se irrite, isso leva ao mal. Olha que instrução magnífica. Olha que instrução magnífica. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, porque isso te leva ao mal. Versículo de número 9, ele conclui dizendo: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Durante a nossa caminhada com Deus, nós vamos ser tendenciosos a querer tomar o controle da caminhada nas nossas mãos. Durante a nossa trajetória com Deus, nós vamos ser tendenciosos a querer que as coisas aconteçam do nosso jeito e da nossa forma. E eu li isso com você para te explicar claramente que estar no lugar certo não depende de você. Depende exclusivamente do Senhor. Você pode tentar acessar o lugar certo por suas próprias forças, por seus próprios caminhos, como você já tentou e deu errado. E deu errado. Mas quando nós esperamos isso do Senhor, no tempo certo, o Senhor nos favorece para estarmos neste lugar onde se encaixa com o nosso perfil. Sabe, cara, eu e você precisamos entender algumas coisas importantes para que eu e você sejamos a pessoa certa, para o lugar certo, para o momento certo. É necessário renunciarmos o controle total das nossas vidas. Renunciar ao controle total das nossas vidas e deixar o Senhor nos guiar por inteiro. Isso muitas vezes será contra a nossa vontade. Muitas e muitas vezes será contra a nossa vontade. Os caminhos do Senhor não parecem agradáveis aos nossos olhos. E você vai entender isso na caminhada. Os caminhos do Senhor muitas vezes vai ser estranho para mim e para você, mas não será estranho para o Senhor. E eu quero que você caminhe junto comigo nessa palavra. Tópico de número 1, todos juntos, bem alto e bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3 e... mais uma vez, é o desconforto. Mais uma vez. Se você começar a analisar, e depois eu vou te explicar o porquê, a história da águia e como ela se evolui, você vai começar com um filhote dentro do ninho, que começa a vida recebendo alimento da mãe, e ele recebe o alimento na boca. Mas ela coloca também espinhos.
A mãe águia não coloca folhas e galhos, mas ela coloca também espinhos. Por que que ela faz isso? Para não ficar confortável demais. E uma das coisas que você vai aprender, que para aprender a voar, e olha que coisa interessante, a mãe águia, para começar a desenvolver, a mãe águia para de dar comida na boca do filhote e começa a dar comida, colocar a comida fora do ninho. Para que o filhote de águia comece a entender que não é no ninho que a vida dele acontece, é fora do ninho. Então ele é chamado para fora. Aquele filhote que foi recebendo alimento durante um tempo, ele está acostumado a abrir a boca e o alimento chegar. Agora ele está com a boca aberta e viu que o alimento não chegou. Então a mãe canta do lado de fora e ele tem que entender que ele precisa dar alguns passinhos para ir pegar a comida. Ele cresce e entende que agora ele pode ir pegar a comida. Quando ele cresce um pouco mais, ele percebe que o ninho já não é mais confortável porque as asas dele já estão grandes. Então quando ele mexe as suas asinhas, ele esbarra nos espinhos. E são os espinhos que fazem ele colocar as asas para fora. Porque ele descobre que é do lado de fora que a vida acontece, não é dentro do ninho. Passa mais um tempo, a águia vai ensinar esse filhote a voar. E é impressionante como esse filhote aprende a voar. A mãe vai lá e puxa com as garras o filhote para fora. E talvez você já deve ter visto aí nos tenor da vida, que o filhote ele se agarra no ninho. E quando ele se agarra no ninho, os espinhos que a mãe colocou lá no início, faz com que ele solte. E ele solta. E a mãe dele com as garras e com o bico começa a bicar o filhote e a puxar o filhote e jogar ele para fora. E é tão impressionante que a águia pega o filhote com as suas garras e vai até o despenhadeiro e solta ele de cima para baixo. O filhote acha que vai morrer, mas é a única forma de fazer ele entender que as asas não servem apenas para esconder ele do frio, mas serve para ensiná-lo a voar. A águia, então, ela voa porque ela tem um peso maior e ela sabe lidar com a gravidade e ela sabe usar o seu peso para isso. Então ela vê que o filhote está descendo e ele vai descendo rodando. E ela desce naquele voo rasante e ela plana sobre ele e pega o filhotinho, coloca nas costas de novo e leva para o penhasco outra vez. O filhote imagina, agora minha mãe vai me dar sossego, porque depois disso eu acho que ela não quer me matar mais. Mas ela pega ele durante dias e muitas vezes no dia, tira ele da zona de conforto. Até que ele descobre que ele pode voar. Você percebe que em todo tempo, não é o ninho que constrói o caráter da águia, mas é o que acontece fora do ninho. Talvez você não entende, mas é o desconforto que faz você crescer. É o desconforto que faz você crescer. A águia se torna jovem, aprendeu a caçar, sabe usar o bico, sabe usar as garras. Então ela chega na meia-idade. E quando ela chega na meia-idade, ela tem que passar por um processo de renovação. E quando ela passa pelo processo de renovação, ela faz um ato que é heróico. Que ela sobe de novo no penhasco, nos lugares mais altos. E ela arranca as asas com o bico. Porque as asas velhas já estão pesadas e não permite ela voar com a mesma intensidade. Passa mais um tempo, as asas novas começam a surgir e ela então tem que tirar as próprias garras. E ela começa a fazer isso nas pedras.
Então ela vai arrancando as unhas nas pedras. Aquilo dói, mas ela sabe que é necessário, porque as garras delas estão curvadas para trás e ela não consegue mais pegar. Ela vai morrer. Com o tempo, ela percebe que o bico já não funciona mais, porque ele está cego, está encurvado e ele não tem mais a mesma praticidade. Então ela tem que pegar e bater com o bico na pedra até arrancar o próprio bico. É o desconforto que faz da águia um exemplo. Talvez você não sabe, mas isso é algo fundamental. Para um atleta desenvolver um músculo, ele não desenvolve o músculo no conforto. Ele tem que machucar o músculo. E quando ele machuca o músculo, ele cresce. Então ele espera o processo de recuperação, descansou, machuca de novo. Descansou, machuca de novo. A águia é no desconforto que ela aprende a voar. Talvez você ache que Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, usando uma rede, sombra e água fresca, mas não é. Porque o ninho não é o lugar onde você vai ficar para sempre. O ninho foi apenas um lugar onde você recebeu a promessa de Deus, onde você ouviu Deus falar com você, onde você recebeu a instrução do Senhor. Mas é fora do ninho que a vida acontece. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, na versão A Mensagem, o versículo de número 10 ao 12, e você vai ler comigo em voz alta, no nome de Jesus. Diz assim, vamos ler juntos, bem alto, bem forte, com pegada. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ele... Ixi, isso é o melhor que você pode. Então vamos de novo. Ele... Numa terra árida... Ele o abraçou, guardando-o como a menina dos seus. Como que ele agiu? Bem alto. Agiu como a águia, pairando sobre o ninho, protegendo seus filhotes. Depois, abrindo as asas deles, alcançando-os no ar, ensinando-os, o próprio Eterno os conduziu. O próprio Deus os conduziu. Não é no conforto, não é dentro do ninho que as coisas acontecem. Você precisa sair daqui lembrando disso. Quando você começa a desenvolver isso, você vai entender que a Bíblia ela usa a mesma trajetória para um tal de José. Olha que coisa louca, e você vai comparar a vida no ninho e a vida fora do ninho. Olha que coisa louca. Tópico 2, vamos juntos? Bem alto, bem forte. José... Mais alto. Mais alto. José. A águia não cresceria se continuasse no ninho. A águia não se desenvolveria se continuasse no ninho. Nem eu e nem você nem eu e nem você nos desenvolvemos se continuamos no ninho, na nossa zona de conforto. Pega isso, cara. De Gênesis capítulo 37 até Gênesis de número capítulo 45, você vai aprender com esse cara. Eu vou fazer um resumo para você entender. Entenda isso. Entre 17 e 18 anos, só para começar, José vendido pelos próprios irmãos como escravo, por nada mais, nada menos que 20 moedas de prata. Ele saiu de casa por sua própria vontade, sim ou não? Saiu de casa por sua própria vontade, sim ou não? Não. Ele foi forçado a sair do ninho. Segue. Durante 11 anos, presta bastante atenção, ele vive como escravo na casa de Potifar. Pira o cabeção. Quantos anos? 11 anos. É acusado injustamente de estupro e passa 2 anos na prisão.
13 anos como escravo. Vendido, longe do pai. A vida dele estava confortável, sim ou não? Estava. A vida dele estava confortável? Não, não estava, cara. Só que algo acontece. Foi na terra da escravidão que o potencial dele foi revelado. Ouça isso e guarde isso no teu coração. Aos 30 anos de idade, José se torna governador do Egito. Quantos anos? Dos 17 aos 30 ele foi escravo. Guarda aí. A pergunta mais simples é: será que se Deus chegasse para ele e falasse assim, olha, você vai ser governador, você vai ser o cara. 4.000 anos depois vão contar a sua história. Só que eu tenho um negócio para te contar. Vem cá. Para isso acontecer, você vai ter que ser vendido como escravo. Você vai ficar preso. Você vai ser humilhado. Você vai ser espancado. Você vai ser chicoteado. Seus irmãos vão te odiar. Você não vai viver mais na casa do papai. Você quer isso? Não. Estou fora. Por que Deus não revela o caminho a nós? Porque Ele sabe que nós não temos suporte físico e emocional para entendermos o processo fora da hora. Por isso que tudo que Deus faz é inédito. Olha isso, presta bastante atenção. Só que tem uma parada. E é aqui que eu amo os referenciais de Deus. É aqui que eu amo os referenciais de Deus. Depois de 9 anos, decora isso, olha isso, por favor. Depois de 9 anos que José estava governando o Egito. Depois de quantos anos? Não te ouvi. Depois de quantos anos? Então tá, vamos lá. Se ele começou a governar, ele tinha 30. Agora ele está com quantos anos? 39, quase 40. Pira o cabeção, irmão. Agora com quase 40 anos, José revê seus irmãos. Presta atenção nisso. Agora, olha como que José reage diante deles. José não tem tempo para culpar A, B, C. José não tem tempo para dizer a culpa é sua de eu estar aqui preso. A culpa é sua porque eu estou passando por isso, por aquilo. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Não, 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 não. Olha como que José reage. Gênesis 45, do versículo 4 ao versículo de número 8. Versão a mensagem. Olha como que José reage. Vamos juntos. Olha isso, todos juntos? José pediu a seus irmãos: cheguem mais perto de mim. E eles se aproximaram. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Olha a palavra de conforto. Não fiquem tristes. Outra palavra de conforto. Não se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Quem estava por trás? Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá antes de vocês, para salvar vidas. Já faz 2 anos que há fome na terra, e ela vai continuar por mais 5 anos. Nesse tempo, lê bem alto, não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e garantir que um remanescente ficasse na terra, para salvar a vida de vocês, por meio de um grande ato de livramento. Portanto, entendam que não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele fez que eu me tornasse praticamente um pai para Faraó. O rei do Egito deixou até seus assuntos pessoais aos meus cuidados e me fez governador sobre o país inteiro. A frase que mais me chama a atenção é essa aqui. Volta um pouquinho. A frase que mais me chama a atenção é essa daqui. Não haverá nem colheita, mas vamos voltar um pouquinho mais. Já faz 2 anos que a fome... Tem como voltar um pouquinho mais? Isso.
a frase que mais me chama a atenção é: Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Deus estava por trás de todos. Ele não diz de alguns, de uns e outros. Ele diz: Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Quem está por trás de tudo que você tem passado é o Senhor. Quem está gerando esse desconforto é o Senhor. Quem está te promovendo é o Senhor. Quem está te ensinando é o Senhor. Quem está gerando em você essa nova versão é o Senhor. E se você conseguir guardar na sua mente que é o Senhor que está por trás de tudo isso, você vai conseguir crescer e aproveitar o lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Uma das coisas que me chama a atenção, tópico de número 3, e isso eu quero que você grave assim, cara, mas grave no seu coração essa palavra. Olha isso. Tópico 3, bem alto, bem forte, todos juntos. O primeiro alimento quando Apolo 11, que foi a primeira nave que pisou ali na Lua, quando ela pousa, um cara que era o piloto da nave, do foguete, chamado Buzz Aldrin, em 1969, a primeira coisa que ele fez foi tomar a Santa Ceia. Foi tomar a Santa Ceia. E ele não fez isso sozinho. Ele comungou com seus irmãos que estavam ali dentro. O primeiro alimento a ser consumido foi esse. Ele era um presbítero da igreja presbiteriana de Webster, nos Estados Unidos. Ele não podia ficar fora daquele lugar. Por quê? Porque a trajetória dele foi exatamente da mesma forma. Ele veio sendo, em todo o tempo, jogado para fora do ninho. Em todo o tempo ele veio sendo jogado para fora do ninho. E pastor, por que ele foi a pessoa certa para o lugar certo? Ele não foi o primeiro homem a pisar na Lua, ele foi o segundo porque ele era o piloto da Apolo 11. Mas tem uma parada que mexe muito comigo. Por que Deus colocou ele lá dentro? Para que o mundo inteiro soubesse que da terra ao céu, quem governa é o Senhor. Seja no sol, seja na lua, seja nas estrelas, seja na terra, é o Senhor quem governa todas as coisas. E isso basta. Quem estava por trás de tudo isso era o Senhor. Quem estava por trás de tudo isso era o Senhor. Buzz Aldrin, então ele faz uma menção. E lá dentro havia um israelita também que pronunciou o Kiddush judeu. E você vai aprender algumas coisas que é fantástica. Cara, quando você lê Provérbios capítulo de número 3 e o versículo de número 6. Provérbios capítulo de número 3 e o versículo de número 6. Existe uma sacada aqui. Olha o que ele diz. Vamos ler juntos? Provérbios capítulo 3, versículo de número 6. Bem alto, bem forte. Reconheça o Senhor. Mais uma vez. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não reconheça o Senhor apenas nos seus fracassos. Mas reconheça o Senhor também nos seus atos de glória. E aí ele diz, quando nós reconhecemos o Senhor em nossos caminhos, Ele endireita, Ele nos leva aos lugares corretos. De que forma? Quando eu e você começamos a dizer, eu reconheço que é o Senhor que está fazendo todas essas coisas. Paulo em diversas vezes vai dizer, eu quis ir para a direita e o Senhor me jogou para a esquerda.
Eu quis ir para a esquerda e o Senhor me jogou para a direita. Por quê? Porque quando nós abrimos mão do controle, nós reconhecemos que o Senhor sabe fazer melhor do que nós. Nós reconhecemos que o Senhor tem ideias melhores do que as nossas. E nós então aprendemos a descansar nele. E não apenas exigir que ele faça, mas aproveitamos o processo e a caminhada e entendemos, realmente, o Senhor sabe como conduzir os seus filhos. Só que durante todo esse tempo, eu e você vamos passar dias em que nós vamos chorar muito, nós vamos passar por dias em que nós vamos entristecer muito. Lembra de quantas vezes, eu imagino quantas vezes José chorou na prisão. E tem uma coisa que me chama muita atenção e eu queria que você guardasse isso no seu coração. Quando José estava com o copeiro do rei, José disse para ele assim, olha, quando você estiver com o faraó, fale com ele ao meu respeito e diz para ele o que os meus irmãos fizeram comigo. 11 anos, ele ainda estava ferido. É tão impressionante que Deus não permitiu o copeiro do rei falar para Faraó sobre José durante 2 anos. Por quê? Porque ele ainda não estava curado. Quando ele chegasse diante de Faraó, em vez dele ser um instrumento de revelação de Deus para os sonhos de Faraó, ele seria apenas um expositor de muitas feridas. E ia dizer para Faraó, antes de interpretar o seu sonho, eu preciso te dizer, eu fui jogado injustamente, meu pai é vivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Deus pega ele e diz, enquanto você não silenciar para as suas dores, eu não posso te colocar nos lugares altos. Enquanto você entender por si só que apenas por você mesmo, você não pode alcançar os lugares altos. Então Deus guarda ele por mais 2 anos. Então, depois de 2 anos, Deus dá o sonho. E o copeiro se lembra que na prisão ele encontrou alguém que tinha dom de Deus. Deixa eu te dizer isso. O apóstolo Paulo ele vai dizer para mim e para você que durante a caminhada dele, ele teve dias em que ele queria morrer. Que até mesmo da vida ele queria desistir. E a palavra vai dizer para mim, eu quero ler com você, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 8 e o versículo de número 9, o Senhor ele vai nos ministrar dessa forma, dizendo assim, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos. Paulo já começa dizendo isso, não quero que vocês desconheçam que nós passamos por tribulações. E ele vai falar outras coisas, as quais foram muito além da nossa capacidade de quê? Da nossa capacidade de suportar. Ele diz, olha, eu não quero que vocês desconheçam das nossas tribulações, que foram além das minhas capacidades de suportar. A ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ele é sincero em dizer, eu não tinha mais esperança de viver. Eu achava que ia acabar ali. Ele completa esse texto no versículo de número 9, dizendo, de fato, vamos ler bem alto comigo? De fato, já tinha sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos mais em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Mas em Deus, que ressuscita os mortos. Versículo de número 10. Versículo de número 10. Ele nos livrou, vamos juntos? E continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado nossa esperança, de que continuará a livrar-nos. Onde está firmada a sua esperança? Ou, de fato, a sua vida está firmada exclusivamente no Senhor? Quem espera no Senhor tem os seus caminhos guiados por Ele. Quem anda com Deus não desconfia dos planos de Deus. Pelo contrário, confia exclusivamente nos seus planos. Olha, deixa eu te dar uma boa notícia hoje.
Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus está por trás de tudo isso. E Ele sabe até onde você consegue aguentar. Ele sabe até onde você consegue suportar. E Ele já sabe que você já está chegando no limite. Ele já sabe se você aguenta um pouco mais. Ele sabe se você aguenta um pouco mais de pressão. Ou se você já desistiu de tudo e você quer chutar o balde. Mas o Senhor, Ele olha para mim e para você assim, mesmo que você já chutou o balde, pega o balde de novo e vamos continuar a nossa caminhada. Quem define o resultado é o Senhor. Agora eu e você precisamos guardar bem profundo no nosso coração que o lugar certo existe e Ele é para nós. Nós somos a pessoa certa para um lugar específico de exaltação, para um lugar em que o Senhor irá nos honrar. Mas nós só vamos chegar neste lugar se o Senhor nos conduzir por completo. Amém, queridos? Quantos entenderam essa palavra? De verdade. Será que você agora consegue compreender por que de tantas dores? Se você conseguiu compreender essa palavra, será que agora você consegue compreender por que de tanto sofrimento, por que de tanta angústia, por que de tanta aflição? Será que agora você consegue compreender por que tantas pessoas desistiram, por que tantas pessoas não quiseram continuar com você, por que tantas pessoas abortaram o propósito, desistiram do propósito, encerraram a sua caminhada? Será que agora de fato você consegue olhar e dizer, realmente Deus estava por trás de tudo isso? Realmente Deus está por trás de tudo que está acontecendo na sua vida. E eu queria que você ficasse a sós com Deus. Eu pedi para o pastor Júnior, não sei se nós conseguimos ter, mas eu vi uma oração que mexeu muito comigo. Eu estava lendo a origem desse vídeo. Você deve ter visto um Reels na internet, de uma criancinha que ela sai para fora de casa nos Estados Unidos, e ela grita para Deus, falou assim, Deus, tá tudo bem, tá tudo ok. Eu continuo confiando em você, tá? Tá tudo bem. E eu fiquei ligado nessa parada. Eu acho que você deve ter visto isso. E eu fui estudar. E essa criancinha, na história de família, ela estava com muitas dores. E os médicos não encontraram a cura. E ela continuava com muitas dores. Então ela sai para fora de casa e ela faz essa oração. Olha que coisa louca. Você já viu isso, com certeza. Todas as vezes que você entender que é Deus que está por trás de tudo isso, você vai conseguir silenciar as vozes que falam na sua mente. Se você conseguir entender isso, você vai silenciar todas as vozes que falam na sua mente. E é tudo o que Deus quer. Que somente Ele fale no teu coração. Eu queria que você ficasse a sós com Deus. Não sei de que forma você vai ficar, se você vai dobrar o seu joelho, se você vai para um lugar ou para o outro. Mas eu queria que você ficasse a sós com Deus. E dissesse para Ele se de fato você reconhece que é Ele que está por trás de tudo isso. Sabe, diz para o Senhor, Deus, está difícil passar pelo processo. Está difícil compreender esse sistema. Está difícil entender tudo que está acontecendo comigo. Mas eu abro mão de entender para viver. Eu abro mão de compreender as coisas ao meu jeito, à minha forma. E eu quero dizer para você que eu sei que você está por trás de tudo isso. O Senhor é lembrado em todos os lugares. O Senhor é lembrado na terra, o Senhor é lembrado no céu. E eu quero ser lembrado por ti também. Eu quero fazer questão de lembrar que o Senhor estava comigo também. Quem estava por trás do livramento do acidente de moto que você teve? Ninguém viu.
Se Deus não estivesse ali, você seria morto. Quem estava por trás do livramento que você recebeu? Quem estava por trás quando você estava sozinho, sem pai, sem mãe, sem a esposa, sem os filhos? Quem estava por trás te protegendo naquele momento de dor? Se não era o Senhor. Talvez você não entende por que você perdeu tanto. Mas o tanto que você perdeu não é nada diante de tudo que Deus tem para te dar. Você precisa apenas olhar para o Senhor e dizer: sabe, Deus, eu confio em você.